Então, pessoal, graças a Paz, obrigado pela participação de todos vocês. Eu ativei o mudo aí de todo mundo. É uma bênção ter vocês com a gente aqui em mais uma sala de edificação. Eu quero, em nome aí de toda a Igreja Campus 94, Missionária Unida Campus 94, dar boas-vindas para vocês, o pessoal daqui de Rondônia, o pessoal de fora aí do Paraná, os parentes aí do Pastor Caetano, grande abraço, obrigado mesmo, porque vocês estão aqui com a gente, tá bom? Que Deus abençoe vocês, é um prazer tê-los aqui com a gente. E hoje a gente está aqui em vários casais, o pessoal vai entrando, e enquanto o pessoal vai entrando, a gente já quer abrir também, a gente quer orar, né, pelos casais, orar também pelas famílias, né? A gente vem aí de um momento que as famílias estão mais unidas, algumas famílias estão desunidas porque, digamos assim, tem havido muito conflito entre casal, e esse tema veio a calhar justamente porque Deus tem que restaurar muita coisa, né? Então a gente está assim, pedindo para Deus estar restaurando mesmo os casais. Eu queria que a minha esposa pudesse orar para a gente, a Ellen, minha esposa, pudesse estar orando para a gente nesse momento aqui, está abrindo essa sala, e em seguida eu vou tocar aqui, do meu computador mesmo, eu vou colocar um louvor aqui em vídeo, e eu quero que vocês todos estejam prestando muita atenção nesse hino maravilhoso que a gente vai tocar. Amém. Então vamos orar, queridos. Papai, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, Deus, na Tua presença, Senhor, para Te glorificar e Te honrar, Senhor, nessa noite, Pai. Te agradecemos, Deus. Esteja conosco, Senhor, falando aos nossos corações, entrando em cada lar, Senhor, falando com cada família nessa noite, Pai. Use, Senhor, a vida do irmão Caetano e da irmã Lourdes nas suas mãos nessa noite, Deus. Que famílias sejam alcançadas e transformadas por essa palavra que o Senhor tem preparado para nós durante este culto online, Deus. Te agradecemos e tenha liberdade entre nós nessa noite, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. 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 Então tá, eu vou tocar um louvor aqui a partir do meu computador, e daqui a pouquinho aí eu já libero aqui o áudio também do pastor Caetano, tá bom? Só um minutinho. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele diz. E sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença,
tua presença, tua presença, tua presença não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração aceleraram. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca eu não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Aleluias. Então, esse é um clipe bem legal que a gente... na verdade, esse menino está com 60 milhões de visualização no YouTube. É um prodígio que Deus, digamos assim, deu uma voz linda para ele, né? E Paulo Neto canta muito e a música dele está mexendo bastante mesmo com a gente. E é uma bênção mesmo. A gente não pode perder, de fato, essa presença significativa que é a presença de Deus. Amém? Vamos já passar a palavra, então, para o nosso querido pastor Caetano. Pode ligar o microfone aí e fala para a gente em nome de Jesus, pastor Caetano. Obrigado. Obrigado, pode falar, pode cumprimentar o pessoal. Olá, pessoal, boa noite, graça e paz. Uma bênção para vocês esta noite. Complementou. Boa noite. Boa noite. Tá ok aí? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá vendo? Aqui. Ok. Está te vendo grandão lá, que o Denis está. Amém. Um abraço para todos aí que estão participando desta sala. Meu cunhado, minha cunhada lá no Paraná, minha sobrinha, o pastor Luiz, a Nete, a Rosa lá em Várzea Grande. Enfim, tem pessoas aqui que eu não estou conseguindo ver, mas eu quero agradecer pela presença de cada um aqui na nossa sala de vídeo. Muito obrigado por compartilhar com a gente esses momentos aqui que nós vamos estar compartilhando com vocês algumas coisas também. Poucas coisas, né, sobre casamento, sobre família. Vai ser um prazer. Bem-vindo a todos, boa noite, graça e paz. Saudade de você, Célia, Mari, o povo que faz muito tempo que eu não vejo, Rosa e mais alguns aí. Que Deus abençoe cada um. Estamos com saudade, estamos aqui, ó, para falar com Deus, né? Eu quero agradecer pela presença de todos, como já disse. Dar o nosso bem-vindo a todos. Amém. Neste grupo, né, nessa sala de edificação. E compartilhar com vocês. Para aqueles que não conhecem a gente,
eu creio que a maioria conhece, eu sou o Caetano da Lourdes. Eu sou a Lourdes do Caetano. Nós somos casados há alguns dias, apenas 46 anos. Vai completar agora dia 6 de julho agora, né? 6 próximo, 46 anos de matrimônio, de casamento, de muita luta, muita dificuldade, mas também de muita vitória, né? E durante esse tempo todo, a gente tem muitas experiências para contar, mas não vai dar tempo para contar. Mas eu quero, para começar a nossa sala de vídeo nesta noite, ler o Salmo 128, que é o Salmo da Família. Salmo 128, Salmo maravilhoso, ele diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos asos da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Maravilha esse salmo, né? Aqui retrata uma típica família, marido, esposa, filhos. E eu quero, neste momento, também a gente fazer uma oração pelas famílias, daqueles que estão participando conosco, por todas as famílias. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite por mais esta oportunidade. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra no Salmo 128, essa palavra maravilhosa que fala sobre a família. Ó Deus, fala sobre o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, como ele é, a sua esposa na sua casa, como ela procede, os seus filhos à roda da sua mesa, ó Deus, filhos abençoados, filhos prósperos. Deus, é a tua palavra que o homem que assim se comporta, ele é abençoado pelo Senhor. Muito obrigado a Deus por cada família nesta noite que está conosco participando desta sala de edificação. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Abençoe cada esposa, abençoe cada marido, abençoe cada filho, Pai. Os negócios, os trabalhos. Nós abençoamos, Pai, esses casais em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Irmãos, nós falamos que nós temos 46 anos de casamento, 48 nós nos conhecemos. E durante todo esse tempo, a gente pode comparar esse tempo de casamento como uma viagem, né? Nós embarcamos num barco ou num carro, né? E partimos em busca do nosso alvo, nosso objetivo. E assim é o casamento, né? Duas pessoas decidem da mesma forma no casamento. E para essa viagem, assim como nós, os casais decidem de comum acordo fazer uma viagem, e eles se preparam para essa viagem, planejam a viagem, se organizam, projetam todas as coisas, as necessidades, fazem um planejamento total para aquela viagem. E aí embarcam, colocam suas bagagens juntas, porque não tem como separar a bagagem na viagem, vai ter que ser todo junto. No casamento também é a mesma coisa, né? Isso acontece com os bens, né? Que vem lá da família, vem lá da casa dos pais, né? Tudo é junto, ou seja, tudo junto e misturado, né? É verdade? E assim é o casamento, assim é essa viagem. Então, amados, essa viagem, ela é uma viagem imprevisível. A gente não sabe o que pode acontecer durante essa viagem. Se o carro vai fundir o pneu, vai fundir o motor, se o pneu vai furar, ou o que pode acontecer, se a estrada é boa, se a estrada é ruim. Enfim, muitas coisas podem acontecer, coisas ruins e coisas boas podem acontecer numa viagem. O importante é que a gente esteja preparado para essa viagem. Como eu disse aqui, planejamos e preparamos tudo para essa viagem. Embarcamos e seguimos nossa jornada. E essa viagem já tem 46 anos. Uhum. Amém. No casamento as coisas acontecem da mesma coisa. Da mesma forma. Da mesma forma. Duas pessoas se conhecem,
e decidem se casar. Vocês conseguem, eu não sei se dá para alcançar, dá para alcançar, esse quadro aqui na parede? Está dando para ver. Se alguém não conseguir, está escrito: o que importa não é o tamanho da casa, tem uma casinha pequenininha, mas a felicidade de seus habitantes. Aqui embaixo está José Lourdes Caetano. Esse quadro foi a primeira peça da minha casa. Quando nós começamos a construir essa casa, que ela é bem pequena, mas cabe, gente, coração grande. Então, por que eu mostrei esse quadro, né? Ele está falando dos planejamentos do casamento. Quando nós planejamos a construir essa casa, eu recebi uma mensagem no celular com essa frase. Eu escrevi num guardanapinho de mesa, de guardanapinho de papel, e guardei dentro com as minhas coisinhas, minhas poucas joias, e guardei lá dentro. Falei, vou fazer um quadro dessa frase para colocar na minha casa. Aqui está ele, né? Os projetos, os sonhos que a gente faz. Mas eu queria dizer o seguinte, né? Olhando para esse quadro, reflete nós dois aqui. No dia do nosso casamento, o casamento de qualquer casal, eles fazem uma aliança. O casal faz uma aliança. Eles fazem os votos, um para o outro, nos seguintes termos: de amar, respeitar, honrar, cuidar, zelar um do outro. Isso é feito de que maneira? Diante do juiz, diante do pastor ou do padre, né, que é o sacerdote que dá a bênção, diante dos pais, diante dos convidados, dos padrinhos, né, aqueles que são testemunhas do casamento, e principalmente diante de Deus. É um compromisso que cada um, eu e Caetano fizemos, cada um daqueles que são casados, que casaram, fizeram esse compromisso diante de Deus. É muito importante revelar que foi feito diante de Deus. Deus estava presente nesse momento, né? Esses votos, eles são por tempo indeterminado. A palavra de Deus nos diz que nós temos que casar uma só vez. É por tempo indeterminado. O casal não planeja casar e já pensando em casar. Eles planejam por tempo indeterminado. E de que maneira? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e também na pobreza. Até que a morte nos separe. É assim que tem que ser, né? Até. Com o passar dos dias, né? Nem falo anos, mas com o passar dos dias, aí o casal, né, que enquanto namoravam, eles se viam de vez em quando, até bastante, mas não moravam junto. O casal começa a se conhecer mesmo depois que vão morar junto. Porque até então você sabia das coisas, muito mais das coisas boas, mas as coisas negativas, aquelas não tão boas, a gente não se revela muito fácil, né? Mas no dia, quando a gente vai morar junto, no dia a dia, aí começa a se revelar, né? E aí algumas coisinhas podem acontecer. Passar de dia, passa aqueles primeiros dias de lua de mel, e às vezes nem chega a isso, né? Aquela paixão, porque depois vai se consolidando, o amor é que fica, né? O dia a dia, o respeito, o que vai fazendo o casal aí se entendendo. Mas aí entra aquelas coisinhas, né? Aquela coisa que todo mundo fala. Creme dental, né? É muito comum ouvir falar creme dental lá, que uma massa aqui, outra massa lá. A toalha jogada em cima da mesa. Ou então a meia que o homem chega e joga em qualquer lugar. Aquele tapete que você colocou bonitinho, limpinho, que é para ficar limpinho. Ele chega e joga, põe os chinelos, o sapato sujo lá em cima e deixa. A mulher não gosta, né? É chato. E outras coisas podem acontecer também. Um é muito organizado, né? Isso pode ser o homem ou a mulher, muito organizado. O outro, então, já leva as coisas tudo de qualquer jeito. Outra coisa. Geralmente, hoje em dia, os casais se preparam para tudo. Fazem faculdade, pós-graduação, e tudo para se informar. Eu penso, a minha filha, muitas mães dizem isso, as minhas filhas não foram criadas para ficar atrás de uma pila, molha a barriga no tanque e esfria no tanque, esquenta no fogão, né? Muitas mães falam isso.
minha filha foi para ser uma profissional. E verdade, ela se prepara, é médica, advogada, mas não se preparam para o dia a dia do casamento. Ah, não, quando casar, ela vai ter dinheiro para pagar uma funcionária. Mas não é bem assim. Estamos vivendo em tempo agora de pandemia que as funcionárias, às vezes, tivemos que nos virar em casa, sozinha, quem paga a secretária, né? Mas mesmo que você tenha uma secretária, tem o dia da licença dela, tem tudo. Essas coisas acontecem e acabam fazendo com que você tenha que se organizar. Mas muitas mulheres muitas moças não se preparam para o casamento. Não há preparo. Isso a gente fala tanto dos meninos como das meninas. Não há, né, o curso para tantas coisas, mas muito pouco curso em relação a jovens para se preparar para o casamento. Aí entro assim, sem ter muita noção de nada. Aí o que acontece? Às vezes a mulher, tadinha, a mãe não ensinou, ou ela não quis aprender também, nem cozinhar direito sabe. Aí o que acontece? Ele começa a lembrar da comida da mamãe, que a mamãe cozinhava bem. Aí é uma comida né, saudade da comida da mamãe. Muitas vezes ele larga a mulher que vai comer lá na casa da mamãe mesmo. E essas coisinhas, eu estou dizendo essas coisas, porque são coisinhas tão pequenas que vai entrando as chateações dentro do relacionamento, e aí começa os pequenos, né, áreas de desentendimento, né? Eu costumo dizer que pedras grandes a gente desvia, a gente tropeça nas pedrinhas pequenas. E essas pedrinhas pequenas, que são essas coisinhas que acontecem no casamento. Aí o que acontece? O casal logo começa a discutir e uma coisa tão pequenininha, de repente, virou uma grande área de conflito, de contenda, né? E isso aí acaba muitas vezes, por daí uns dias, o casal, meses, anos, pouco tempo de casamento, aquilo que foi jurado lá diante do altar, que seria até que a morte nos separe, se esqueceu. Aí acaba o casal já querendo se separar. Então, isso é muito triste, né? A gente saber que um casal, e às vezes tem até os filhos que vão depois sofrer as consequências junto, né? Então, o casal só vai se conhecer de verdade quando estão morando juntos. É muito importante se preparar. E aqueles jovens que ainda não se casaram, que porventura estão ouvindo, pense bem, tem que se preparar. E aqueles que estão com alguma dificuldade, ora Deus, busque conversar com o seu cônjuge, diálogo, para que vocês venham se entender. E lembre que o teu compromisso, o teu voto foi feito diante de Deus. Diante de Deus, não só dos testemunhos, mas principalmente diante de Deus. Amém? Amém. Nós, quando nos conhecemos, nós tivemos um período de 2 anos, praticamente, de namoro, noivado, e até o casamento. Isso, naquele tempo, era normal, porque o período de namoro era para a gente se conhecer. O namorado, a namorada se conhecerem. E já o período de noivado era um tempo de relacionamento entre famílias. Eu fui na casa dela, conheci a família dela, como ela convivia com seus pais, com suas irmãos pequenos na época. Hoje tem uma aqui que está assistindo com a gente, né? Então, amados, esse tempo aí de relacionamento de família era muito importante. Ela foi na minha casa, ela viu como que eu cuidava dos meus pais, que era eu que cuidava, como eu tratava eles. Isso era muito importante, porque a gente percebeu uma coisa ao longo desse tempo de trabalho com os casais, que aquilo que o cônjuge quando se casa, é exatamente aquilo que ele era lá na casa dos pais. O relacionamento lá na casa dos pais tem tudo a ver. Aí como ele era lá, ele vai continuar sendo, eu vou casar, vou mudar. Não, às vezes pode mudar, sim, com certeza. Querendo mudar, muda. Mas é muito importante também, para o casal, quando se casa, observar as coisas de família. Por exemplo, como era o relacionamento na casa dos pais, entre os pais principalmente, como o pai tratava a mãe, como a mãe tratava o pai, entendeu? Porque isso aí vem para o casamento. Aliás, pode vir para o casamento. E pode atrapalhar o casamento. As coisas ruins vão atrapalhar. E nós, quando nos casamos, nós decidimos sobre isso aí.
eu aproveitar aquilo que era bom na minha família, na casa do meu pai e da minha mãe, e descartar aquelas coisas que a gente achava que não eram boas, que não eram úteis, que não iam trazer benefício para o nosso casamento, nosso relacionamento. E ela também, da mesma forma, na casa do pai dela, aquilo que ela achava que não era bom, nós descartamos. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis, deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uma só família, ou seja, uma família. E essa família é uma célula, né, que está se formando. Ela precisa ser formada em cima de coisas boas, coisas agradáveis, o relacionamento saudável entre marido e esposa, e aquilo vai trazer bênção para o casal. Mas continuando aqui, amados, ela falou sobre a questão do compromisso, dos votos, né? Eu vou continuar aqui dizendo que quando o juiz diz, eu os declaro casados, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem já ouviu isso? Todo mundo que casou ouviu isso aí. Então, ali naquele momento, inicia-se um relacionamento de uma só carne. Ok? Que está escrito lá em Gênesis 2:24. Deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. E Jesus disse lá na frente que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. Então, uma vez casados, casados para sempre. Aí inicia-se a vida de uma só carne. E na vida conjugal dessa uma só carne, muitas coisas devem ser deixadas de lado. A prioridade agora não é mais os meus amigos, o meu tempo de futebol com os amigos, a pescaria, o futebolzinho no sábado à tarde, momento de lazer. Eu pego isso para mim. Quando eu conheci minha esposa, eu decidi que eu ia me casar com ela. Eu gostava muito de futebol, abandonei o futebol. Futebol para mim já não era mais a prioridade, mas a prioridade é aquele lar que eu ia formar junto àquela moça com quem eu ia me casar. Então eu comecei a deixar as coisas, relacionamento com amigos e tal. Da mesma forma é a moça, né? Ela tem que ver que depois que se casa, a sua prioridade é o seu marido, assim como na vida do marido é a esposa. Aquele tempo de folga com as amigas, o tempo que podia ficar mais tempo no salão de beleza, né? Agora tem que ser encurtado esse tempo, que tem que ser dedicado mais ao marido, aos filhos, ao lar. Muitas coisas devem ser deixadas de lado. Entre um relacionamento de marido e mulher, muitos casais dão prioridade aos filhos. Está errado. Filhos não são a prioridade no casamento. A prioridade no casamento é o seu marido, é o seu esposo. Sabe, mas por que você fala isso, meu irmão? Eu digo isso para você porque nós começamos o nosso casamento em 2. Vivemos esse tempo todo. Os filhos vieram. Nós tivemos 4 filhos para cuidar, para criar, para ensinar. Esses filhos foram crescendo, foram ensinados, foram se casando e foram deixando nossa casa. E hoje nós estamos em 2 novamente. E se eu tivesse dado a prioridade para o meu filho, para a minha filha, ou ela tivesse dado essa prioridade, será que a nossa relação hoje, 2 velhos morando na mesma casa, seria igual? Seria a mesma coisa? Eu creio que não. Nós teríamos mais dificuldade, algum ressentimento, porque você deu preferência para fulano, para fulana, e por isso ou aquilo. Não, a prioridade no casamento é o seu marido, é a sua esposa, não é seus filhos. Eu digo para vocês, como meu exemplo, quando eu viajei por muitos anos como representante comercial, viajava a semana toda, mas quando chegava no sábado pela manhã, eu pegava o meu carro, eu voltava para minha casa para passar aquele final de semana com minha esposa e com os meus filhos. Eu até ouvi algumas histórias que eu achei muito interessante, anotei aqui, quando um amigo meu, representante, que contou uma história, até achei engraçado, porque
não compreendi essa situação, mas um pouco constrangedora. Um amigo dele, viajante, que viajava por um estado distante de onde ele morava, ele passava dias, até meses, sem voltar para casa. Aí, no casamento, nasceu um filho e ele foi. O filho cresceu, não aperta a idade do menininho. Ele precisou viajar e passou um tempão fora de casa. E quando ele voltou, não sei se porque o cabelo estava grande, ou a barba estava grande, ou tinha cortado, ele parou o carro no portão e entrou para dentro de casa e a criança veio, o filhinho olhou assim e falou: mãe, tem um homem aí. Tem um homem aí. Aí a mãe veio: não, meu filho, é seu pai que chegou, vai dar um abraço nele. Olha, veja bem. O camarada tinha passado tanto tempo fora de casa que o filho não reconheceu. E também aquela outra história, né, que eu vi também, várias histórias de viajante, de um amigo desse camarada que perdeu seu casamento. Ele ficou tanto tempo longe na estrada, sem dar prioridade à família, aos filhos, que quando ele voltou para casa, sabe quem é que estava tendo a prioridade lá? Um outro camarada. Então, isso é muito perigoso. Então, por isso eu digo para você, a prioridade no casamento é a sua esposa, é o seu marido. A vida independente, quando nós nos casamos, ela é aquela liberdade que a gente tem de sair, de voltar, a hora que a gente quiser. Isso aí acaba no casamento. A família agora é a prioridade, é o centro de toda a atenção do marido. Nós temos uma grande responsabilidade no casamento, e essa responsabilidade ela é grande de ambas as partes, tanto do homem como da mulher. Precisamos cultivar nosso casamento, precisamos semear boas coisas no nosso casamento. Nós não podemos deixar o nosso jardim encher-se de praga, ao ponto de matar as plantinhas que ali a gente semeou. Nesse casamento, eu costumo chamar de jardim, e que nós cultivamos ao longo da vida toda, semeando e colhendo, nós precisamos saber onde nós estamos semeando e o que nós estamos semeando também. Que tipo de semente estão sendo semeadas? No nosso casamento, na nossa família, nos nossos filhos. E o que é que nós estamos semeando também? Nós semeamos atitudes, semeamos palavras, semeamos as nossas ações. Nós semeamos nos nossos filhos a confiança, o amor, aquele aconchego de pai para filho. Nós semeamos na vida da nossa esposa a confiança, aquela sensibilidade de sentir o que o outro está sentindo. Nosso casamento, depois de 40 anos, em muitas situações, nós já chegamos ao ponto de que nós não precisamos nos expressar com palavras para um saber o que o outro está sentindo ou querendo dizer. Apenas com uma palavra, um gesto, aliás, um gesto. Muitas vezes ela chega para mim: eu queria te falar alguma coisa. Eu já sei que você quer falar para mim. Como é que você sabe falar o que eu quero falar? É que Deus já me mostrou que você quer falar. E da mesma forma, de mim para ela. O relacionamento, o vínculo é tão forte que a gente tem aquela sensibilidade de sentir e saber o que o outro está sentindo, passando como ele. Nós semeamos no nosso casamento boas atitudes, boas palavras. No casamento tem seu papel fundamental. Cada um tem o seu papel no casamento. E esse papel é individual, ele não pode ser invertido. O papel da mulher no casamento é o papel da mulher, o do homem é o do homem. Isso não quer dizer que tira também aquela vontade, aquele desejo de ajudar, de servir, de partilhar. Mas os papéis são definidos. E esses papéis precisam ser executados pelo casal. E eu quero falar agora um pouco sobre esses papéis e atribuições do pai na família. Quero falar mais hoje sobre o pai. Eu vou deixar para a Lourdes falar sobre mãe.
falar sobre o Pai, porque quando nós ministramos o Paz para toda a vida, a queixa muito grande das pessoas compartilham com a gente no grupo é sobre o Pai, a carência que o Pai provoca no coração do filho, com a sua ausência, com a sua falta de interesse, com as suas preocupações. 90% das queixas são sobre o pai. Por que que é sobre o pai? Porque as funções do pai são diversas. O pai, no lar, ou seja, o marido, ele é o cabeça do lar, ele é o cérebro, é ele que pensa, ele que coordena as coisas, que vai dirigir a família. Por isso, a gente sempre brinca, né, que se o marido, no lar, ele não é o cabeça, mas é o cabeçudo, todos vão penar, vão bater cabeça. Então, o marido precisa ser cabeça e não cabeçudo. Tem casais que, de tanto bater cabeça, a família bater cabeça por causa das atitudes impensadas do líder, do cabeça, está todo mundo de cabecinha quadrada. Então, amados, o papel do marido como pai é fundamental, ele é o cérebro. O marido também é o líder, é aquele que lidera, que dirige, que orienta. Estou vendo aqui o Luiz e a Anete. Prazer, Luiz, ver vocês, que Deus os abençoe. Vi também a Rosa aí, Rosa, né? Um abraço para vocês. Mas o marido é aquele que lidera, ele que toma as decisões. A última palavra, vamos falar um pouquinho sobre a cor, porque o tempo é curto. A última palavra no casamento, ela é a do marido. O casal pode negociar, conversar, chegar a um acordo, mas a decisão final, ela é do marido. É ele quem vai decidir, porque é ele quem lidera. Quero falar também um pouco sobre o marido, né? O guerreiro, o companheiro, o lutador, o trabalhador, né? Esse homem que encara todo tipo de dificuldade pela defesa da família, pela proteção e pelo sustento de sua família. Quero falar um pouco do amigo, né? O amigo. Eu queria deixar uma pergunta. Você é amigo do seu filho? Você precisa ser amigo do seu filho. Eu sou amigo do meu filho. Perguntei para ele se eu sou amigo dele. Eles falaram que eu sou amigo. Eu lembrando agora, eu um dia estava no cemitério lá no Paraná e passando daquelas ruínas, tinha um rapaz em pé, de frente com um túmulo, tinha uma placa escrita. E aí eu li aquele rapaz cabisbaixo, ali aborrecido, preocupado, um olhar triste. Aí eu perguntei para ele, essa pessoa que está enterrada aí é parente seu? Ele disse para mim assim, sim, é o meu amigo. Seu amigo? Sim, é o meu pai. Naquele momento eu senti uma emoção, né? O que estava passando no coração daquele filho ali na frente do túmulo do pai, né? E ele, para dizer aquilo ali, que ali estava enterrado o seu melhor amigo, o seu pai. Nós, como pais, precisamos ser amigos dos nossos filhos. E aí fica a pergunta, você está sendo amigo do seu filho? Nós precisamos ser esse amigo verdadeiro. Sabe por quê? O amigo é aquele que socorre. É aquele que na hora difícil mesmo está pronto ali, tem atitude para te ajudar, para consolar, dar uma palavra de força, de ânimo, de exortação. Olha, aqui do seu lado, né? Está o seu amigo. Jesus é o nosso melhor amigo, né? Mas além de Jesus, nós precisamos ter amigos aqui também. E deixa eu te falar uma coisa, você vai conhecer o amigo verdadeiro na hora difícil. Viu? Na hora difícil. Eu passei por momentos difíceis na minha vida e eu percebi que eu não tinha amigos. Porque enquanto a gente estava comendo churrasco de alcatra, de picanha, tudo bem. Tomando cerveja,
Tudo bem, mas quando acabou tudo aquilo e aí a gente tinha que comer carne de pescoço quando tinha, os amigos desapareceram. Então, nas horas difíceis que você vai encontrar, você vai descobrir quem é o seu verdadeiro amigo. O pai também como orientador, né? Orientador é aquele que tem a obrigação e a responsabilidade de orientar e ensinar o filho no caminho que ele vai caminhar, que ele vai seguir. Provérbios 22:6 diz que ensina a criança, ensina o teu filho no caminho que ele vai andar. E quando ele for velho, ele não vai se desviar, ele vai se lembrar daquilo que você ensinou. E talvez no momento difícil da vida dele, né, por rebeldia, por desviar-se daquilo que o pai ensinou, ele vai pensar duas vezes, vai falar, não foi isso que meu pai me ensinou, vou voltar para minha casa, vou voltar para os caminhos que meu pai me ensinou. E tem uma cena muito interessante, quando eu leio lá em Provérbios, no capítulo 4, eu até me emociono, e eu me lembro quando eu era pequeno, ali por 5, 6 anos, quando meu pai sentado num banco de madeira, que morava no sítio, naquela época as coisas eram muito difíceis, e meu pai com um prato de comida na mão, e ele colocava comida na minha boca, e eu me sentia ali, eu me sentia o cara, né? Meu pai me tratando, me dando comida na boca. E nessa cena aqui do Provérbios, capítulo 4, no versículo 1 e 2, nós vemos aqui o Salomão sentado no colo do pai, e ele escreve, né? Dando conselho, primeiramente. Se você ler lá no capítulo 4 do livro de Provérbios, no capítulo 1 e 2, você vai ver que Salomão escreveu: ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conheceres a prudência. Eu dou-vos boa doutrina, ou seja, bons ensinamentos, portanto, não deixeis o meu ensino. E ele continua, quando eu era menino na casa do meu pai, bem franzininho, bem tenro, bem frágil, o meu pai, ele me ensinava, eu era o filho único da minha mãe, meu pai me ensinava e me dizia, retenha as minhas palavras de todo o teu coração, o que eu estou te ensinando, guarda no coração, porque um dia você vai precisar disso, guarda os meus mandamentos e vive. E ele diz aqui, adquire a sabedoria, adquire a compreensão e não te esqueça das palavras da minha boca. Nem delas te aparte. Olha que maravilha. O pai, eu imagino ali Salomão sentado no colo do rei Davi, né? E o rei Davi ensinando por essas palavras. O que aconteceu com Salomão? Ele, quando se foi ungido rei de Israel, a prioridade dele foi pedir sabedoria para Deus, porque o pai dele falou, adquire sabedoria. Ele procurou de Deus sabedoria, e com a sabedoria Deus deu para ele o que mais? Riquezas, honra e glória, como ninguém teve. Então, amados, o exemplo do pai também, o pai precisa ser exemplo para o seu filho. Exemplo de coisas boas. O pai precisa ser verdadeiro, ser transparente, ser honesto, ser fiel, ser sincero. Dar exemplo de um homem trabalhador, de um homem bom, de um homem prestativo, porque o próprio Jesus Cristo, ele deu esse exemplo. Ele disse lá em João 5,17, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E se você ler lá no versículo 19, ele fala que o filho faz aquilo que vê o pai fazer. O que é que você está fazendo que o seu filho está vendo? O que é que eu fiz que meus filhos viram em mim? E hoje eles fazem. Amados, papel de pai não é fácil, não. Papel de pai, a paternidade, ela é muito difícil, ela tem que ser executada com autoridade, com amor, com carinho.
jeito. Na verdade, nós geramos filhos, nossos filhos são bênçãos de Deus em nossas vidas. Espelho. E esse espelho repete a imagem do pai para o filho. Aí fica a pergunta: que imagem eu refleti para os meus filhos? Precisa que você seja a imagem de Deus. Porque como que eu posso falar para o meu filho que Deus é bom, que Deus é misericordioso, se Deus é verdadeiro, se Deus é fiel, e eu não cumprir aquilo que... Então fica difícil, né, meu irmão? O pai precisa refletir a imagem de Deus. A esposa, né? Falando um pouquinho da esposa. A esposa, ela é a coluna. O esposo é a proteção, a cobertura. É o esposo quem determina a bênção sobre a família. Mas a esposa é a coluna, é que sustenta essa cobertura. É de que maneira? Se o marido é o cabeça, a esposa é o pescoço. E ela que faz virar a cabeça. Ele está dizendo. Mas a esposa, ela tem que ser companheira, amiga e a principal intercessora do seu esposo. É ele quem sai para o trabalho, quem enfrenta as dificuldades, as lutas, as tentações, mas a esposa, como intercessora, ela o ajudará a passar por todas as provações, por todas as lutas, sobressair sobre todas. A esposa também é um radar. Ela sente, ela capta as mensagens que muitas vezes são setas do maligno sobre o lar, sobre a família, sobre o esposo. Ela consegue captar com mais facilidade. Ela está atenta. E aí, então, é a hora dela orar, interceder, buscar a Deus, às vezes conversar com o marido, para que a sua casa continue sob a proteção, continue firme na rocha, que há uma esposa intercessora com o marido, que é a proteção do lar. Essa casa, ela é construída sobre a rocha, ela não se desfaz com facilidade. O ministério principal de uma mulher é a família, é o seu lar, a sua casa, os seus filhos, a sua família. Esse é o principal ministério de uma mulher. Muitas vezes as mulheres se preparam para o trabalho e elas trabalham. Hoje em dia é verdade, as mulheres precisam trabalhar fora. Estamos numa época que todos trabalham, as mulheres também trabalham fora. E daí elas têm pouco tempo a dedicar em casa. Mas o tempo que ela tiver, ela tem que ter qualidade de tempo com os filhos, com o esposo, para que não fique faltando. Porque se os filhos ficarem à vontade, eles possam chegar no computador, no celular, na televisão. Hoje em dia a televisão nem é tanto mais. Mas possa ser infiltrado na mente e no coração das crianças, coisas que ainda não é hora deles ouvir e coisas que vai atrapalhar e vocês vão sofrer os dois juntos e toda a família no futuro por causa de alguma falha que aconteceu durante a criança, quando era criança, por causa da proteção. Muitas mulheres, elas trabalham na obra de Deus. É muito bom, é importante. Só que primeiro tem que ter o teu ministério em casa. Hoje em dia nós temos mulheres pastoras, missionárias, sabemos disso, que fica um tempo, sai fora, sai, né? Mas ela precisa saber que o ministério dela, primeiro, é a tua família. É a família que precisa da nossa primeira atenção. Porque se nós ficarmos o tempo todo fora de casa e deixando o nosso lar a desejar, às vezes o marido chega, a comida não está pronta, a casa está bagunçada, as crianças estão sem dar banho, ou então estão por lá fazendo nada, ou até na rua. Cadê a mulher? Ela está fazendo a obra de Deus, mas primeiro tem que fazer a obra de Deus em casa, cuidar da sua casa, aí depois nós devemos sim também fazer a obra de Deus fora, né? No campo missionário, na igreja, continuar, né? Prosseguir a caminhada junto com Deus. Amém? Você. Ô, Denis, quanto tempo nós temos aí, que eu estou perdido no tempo aqui?
Por favor. Acabando. Faltam 7:09, pastor. Quase acabando. Está quase terminando. Porque nós estamos terminando aqui a nossa conversinha, né? Dá para continuar? Nossa conversinha de pé do ouvido aqui, como diz o mineiro. Amém. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre casamento, né? Aliás, sobre acordo, né? Muitos casais não têm esse negócio, não. O negócio faz de qualquer jeito, né? Decide e resolve, a mulher nem fica sabendo, né? Eu conheci pessoas, amigos meus no passado, e inclusive algumas vezes eu fui um desses, né? Quando fazia o negócio, eu chegava em casa, a mulher, mas o que você fez? Não, eu vendi a casa, agora a gente tem que mudar. Né? Cadê o carro? Não, eu vendi o carro. Mas como você vendeu o carro? Mas olha, o negócio é o seguinte, eu vendi a farmácia. Mas você vendeu a farmácia? Vendi a farmácia. E agora? Não, Deus vai dar. Deixa, eu sei o que eu faço. Né? Sabia nada. Quebrei a cara, quebrei a cabeça, né? Fiz a família sofrer, né? Verdade? Mas é isso aí, o homem sem Deus, ele é uma folha seca, né? É uma folha ao léu. Por isso que nós precisamos da ajuda de Deus. E num casamento, meu amigo, meu irmão, eu quero dizer para você, um acordo é fundamental. Sabe o que Jó, aliás, Amós escreveu? Lá no capítulo 3, no versículo 3? Andarão dois juntos sem acordo entre ambos? Eu quero ver andar, não tem como andar. Quando o marido e a mulher não se entendem, não tem acordo entre eles, o casamento não vai para lugar nenhum. Um barco entrando água e vai afundar a qualquer momento. A viagem vai chegar ao fim, o motor vai fundir, o carro vai acontecer alguma coisa e não vão para lugar nenhum. Então, é necessário o acordo no casamento. O casal se relaciona através de um diálogo até chegar num acordo. É uma boa conversa entre marido e mulher, é muito bom. Tem marido que não conversa com a sua mulher, tem mulher que não conversa com o seu marido. E hoje está complicado o negócio por causa do WhatsApp, o Facebook, e aí que conversa menos ainda. Né? Mas é necessário o casal parar um tempo, ter um tempo de diálogo, de conversar. Nas tomadas de decisões, eu falei aqui, a Lourdes falou que o marido é a cobertura da casa, é verdade, o marido é a cobertura do edifício, mas a mulher é a coluna mestre de sustentação dessa casa. E Deus, por isso que ela precisa ter... A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, é verdade. A mulher sábia, realmente, ela edifica. Conheço mulheres, o casamento estava praticamente perdido, mas elas com sabedoria vivem bem, né, em paz. Decisões que o casal precisa ser tomadas, né, não pode ser tomada por apenas um cônjuge, os dois moram no tempo, vai prejudicar. Precisam de acordo para se chegar à definição de uma situação. Porque quando o casal não tem acordo e um apenas toma a decisão, pode acontecer aquele negócio, aí eu não te falei, eu falei para você que isso não ia dar certo, você diz que sabe tudo, você não sabe tudo, e aí tem aquelas acusações que chateiam, que magoam, e a gente não pode falar nada, porque a gente fez errado mesmo. Tomou decisões, não consultou a esposa, não é verdade? Então, nós precisamos conversar, consultar e chegar à definição de uma situação, de um negócio em acordo. Outra coisa também que eu quero falar para as esposas, né? As esposas precisam tomar posições, né? Definições pessoais nas decisões do casal. Ela não pode ser omissa ou passiva. Tipo assim, não, você que sabe, faz o que você quer fazer, tudo bem, né? Verdade? Isso não pode ser. Há uma grande possibilidade de dar errado. E outra coisa também, né? Provérbio diz que duas cabeças pensando, aliás, há um provérbio que duas cabeças pensando, pensam melhor. É verdade. Quando o casal chega à definição de uma situação através de um acordo, sem briga, pacificamente, as coisas dão certo, beleza, deu errado, puxa vida, onde que nós erramos?
aonde nós erramos, não é onde que você errou, onde nós erramos. Quer dizer, os dois assumem a responsabilidade. Então, amados, o acordo é fundamental no casamento, ok? Nós vamos parar por aqui. E lembra dessa palavra que está escrita lá em Amós 3:3, andarão dois juntos sem acordo entre eles? É difícil. Então, ore para Deus, te dê graça, sabedoria, para tomada de decisões sempre em acordo. Vamos ficar por aqui, que o nosso tempo acabou. Quero agradecer a participação dos nossos amigos e irmãos. Muitos eu não vi o nome aqui, porque não tem como eu ver. Nossos parentes lá do Paraná. Ô, Célia, Joaquim, beijo, minha irmã, beijo, meu cunhado. Mari, a Rosa, pastor Luiz, a Nete. Que Deus abençoe vocês. Aqueles que todos que estão, que a gente não conseguiu ver o nome. Nós abençoamos e agradecemos da mesma forma. Obrigado, Denis, aí, pela oportunidade. Todos os irmãos em Cristo. Que Deus abençoe. Fique na paz. Glória a Deus. Amém, pastor Caetano, que palavra abençoada, obrigado pelos conselhos. Hoje um casal de colega nossos também aí, irmãos nossos, o Alex mais a Fran, estão completando 20 anos de casados, por isso que eles não estão aqui com a gente. Então eles estão aí no meio entre... casamento. Vocês estão com 40, estão com 20, eu e a Eli também vamos ter 20. Meu Deus. 46, dia 6 agora. Uma hora nós chega lá, né? Você. O casamento, a família, a esposa, os filhos, foi a maior bênção que Deus... Não tem riqueza maior que Deus poderia deixar para o homem. Que a família. Além da família, dos filhos de uma esposa, né? Uma esposa abençoada, né? Está aqui do meu lado, aqui, ó, 48 anos de relacionamento. A gente nem briga mais, de outra, a gente também praticamente nem brigou, né? Nós não temos, assim, aqueles pequenos atritos, grandes conflitos. Não. A gente sempre levou numa rua, né? Entendeu? Na hora que um precisava ceder, né? Não, tá tranquilo. Dá um tempo, né? Dá um tempo aí, né? Depois a gente resolve isso. É assim que funciona, né? Um abraço. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Parabéns para a Fran e para o Alex. Vamos estar orando por eles aí também. O pastor Josias, pastora Josiane, quer dar uma palavrinha com os irmãos? Vou esquecer aqui, ó. Tá mudo o seu microfone. Não foi, né? Abriu a sim, abriu. Olá, paz, bom. Tô aprendendo a usar esse aplicativo aqui. Não consegui ver o rosto de todo mundo que está com a gente, mas que bom. Cheguei agora no finalzinho, né? Mas eu creio que a palavra foi abençoada para todas as famílias, para todos os casais, né? E eu creio também que tudo... Sou prova, né? Sou prova viva de tudo isso que eles me mostraram aí, porque faço parte dessa história, né? Meus pais, né? Então, estou aqui para testificar que eles são um casal abençoado mesmo, e são referenciais, né, para a minha vida, para os meus irmãos, graças a Deus, né? Sou grata a Deus pelos pais maravilhosos que o Senhor me deu, a mim e meus irmãos, né? Sou muito grata ao Senhor, né? Pai, mãe, obrigado pelo exemplo, pelo caráter, pela integridade de vocês como pessoas, como casal. Então, sou muito grata, né? Então, assim, é muito bom. Eu sei que eu sou agraciada por Deus, porque eu sei que tem muitos filhos que não têm esse privilégio, né? De conviver com seus pais, de ter esse exemplo, né? Então, eu tenho que me considerar agraciada, né? Por viver isso e poder desfrutar de tudo isso, né? E assim construir a minha história também e minha família, né? E desfrutar desse legado, né? E viver esse legado, né? Então, sou muito grata ao Senhor mesmo
Não, Francisco. Ele pode ser. Parabéns, João. Não chora, não. Oi. Quem tá... Ô, Mari e Renê, são meus primos. Calor, tá gostando, tá com a coberta aqui só para disfarçar. Vocês sabem que eu e o Renê fizemos o Casados para Sempre aí em Rondônia, né? Verdade, isso mesmo. Tá bem, eu lembro disso. Nós temos Oi, Renê. Um abraço, Renê. Pois, Belazão. Tudo bom? Amém. Eu tava Pode te ver. lá e agora estamos aqui, graças a Deus, já acabamos, vamos dar um tempo. Só amanhã. Eu acho que a melhor coisa do mundo que eu fiz na minha vida foi o Casados para Sempre. Amém. Amém. Né? Tá quente aí, gente? Oi? Tá quente aí? Eu falei, já que tá frio, já anunciei. Ó, dá uma olhada. Aí? Só para ficar gostoso para dormir, mas não tá quente aqui não. Tá não, Ele acha que tá brincando, tio. Vamos botar ordem nesse teu sobrinho aí. Ai. Amém. Acho que tá Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tem hora que dá uma conversada, brincar um pouco, porque a situação que nós estamos passando não tá fácil não, né? Uhum. Vamos orar por ela. Deus vai dar graça, a gente vai. Tá nessa live, né? O Renê, ele é irmão da Rosilda, né? Minha prima, e eles estão vivendo, né? Estamos vivendo, orando pela saúde da Rosilda, crendo que Deus está no controle, né, Renê? E crendo no milagre, mas também crendo no agir de Deus sobre essa situação, né? A Rosilda vivenciado um tratamento de câncer há 1 ano, vai fazer agora, né, Renê? Tá por aí essa faixa mesmo. 3 está fazendo e as coisas assim se intensificaram agora por esses dias, mas nós estamos orando e crendo, né? Uhum. Hoje ela ficou assim meio caidinha, um pouco mais, né? Vamos dizer. Eu conversei com a minha mãe agora há pouco também. E ela teve que, não estava mais querendo tomar, assim, nem aquele seringa, remédio né? pela seringa, né, na boca. Então, eles tiveram que pegar e como é que fala, Mari? Põe a sonda, né? A sonda na Colocar barriga a sonda de ou no novo. Não, nariz? colocaram de novo a sonda. A sonda no nariz, nasogástrica. Aí a mãe Pela fica... terceira vez. Aí a mãe tem que ficar perto lá, né? Uhum. Porque ela acaba tirando, entendeu? Sim. Isso tá complicado, não tá fácil, não. E aí, hoje meu pai foi para Umuarama para fazer exame lá, o porquê que estava dando aquela alteração lá nele lá. E terça-feira ele vai passar por um clínico para ver, mas eu acho que meu pai tem que fazer alguma cirurgia também, hein? Deu uma coisinha lá naquele problema que ele teve lá da próstata lá e tal, e parece que deu uma complicaçãozinha lá. Aí eu falei, não é fácil não. Ele fez uma colonoscopia, intestino, né? Ai, Tá acumulando, assim, minha irmã, meu pai. Pastor Josias está por aqui. Pastor Josias. Ele Sim, tá quer no outro. Vai lá. precisa dar um recado. A gente vai partir para a oração final. Alguns irmãos que quiserem dar um oi também, falar alguma coisa. Achei o cabra aqui, ó. Apareceu aí o homem. Mas aí, fechando minha palavra aqui, vale a pena investir na sua família, vale a pena investir no seu maior patrimônio, vale a pena você cuidar, né? Os maridos cuidem das esposas, as esposas cuidem dos maridos e juntos cuidem dos filhos, né? E aí poder desfrutar de todos os benefícios que Deus tem para nós como família, como casal e como família. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Jota, a palavra está facultada a vossa senhoria. Graça e a paz, povo lindo de Deus. Como estão vocês? Mais uma vitória, né? Graças a Deus. Esperar um pouco, tá? Deus abençoe a todos. E na oração, né? Importante. Né? Uma bênção mesmo. Estou acompanhando aí, né? Nossa programação aí.
Muito bom, né? Testemunho muito bom mesmo do nosso querido missionário aí, José Caetano, né? Missionário Lourdes, que bênção, né? É um exemplo de vida para todos nós mesmos, com certeza, né? É verdade. A vida ela é difícil de viver, mas é gostosa. Hoje nós vivemos aqui no nosso cantinho aqui, né? Deus preparou para nós aqui, os dois velhinhos aqui, vivendo uma vida de acordo com os propósitos de Deus. Tem alguns milagres, né? Hoje mesmo o Caetano estava sem óculos. Desde semana passada, problema no óculos dele. Usando óculos meu. Ele está usando óculos. Nós somos uma só carne, o óculos serve para os dois. E aí, eu levei o óculos lá para fazer, e a moça falou, não, isso aí é rapidinho, daqui 3 dias. Esses 3 dias já virou quase 3 semanas. E aí a Lourdes falou, Luzias, e agora? Como é que o Caetano vai fazer hoje a mensagem com o meu óculos? Eu falei, Lourdes, não tem jeito. Eu já liguei lá, a moça, por causa desse negócio da pandemia aí, atrasou tudo. Só chega semana que vem. Né? Eu falei, não, mas eu vou ligar lá, vamos ver. Ela falou que ia chegar essa semana, vai que dá certo. Mas foi dito e feito. Ela falou 9 da manhã, 11 horas da manhã. O pessoal da ótica ligou, ó, pode vir buscar que o óculos está pronto. O óculos ficou bonito, hein? O óculos foi caprichado mesmo. Aí eu até brinquei, falei, aí, ó, o barato fica caro, tá vendo? Porque conseguimos um preço bem mais em conta. Mas ela falou, como é uma rede, né? Uma rede de lojas, é um preço muito melhor mesmo, muito bom. Vou até trocar o meu também. E aí demorou um pouquinho mais, mas chegou na hora certa, né? Então, nas pequenas coisas a gente vê o cuidado de Deus também. Isso é importante, né? Verdade. Obrigado. Pastor Ronaldo está por aí também? Aspirante Ronaldo. Aproveitar e dar os parabéns nesse momento aí. O meu tio está completando mais um ano de casado aí. Acho que não. 80 anos de casado? Ah, não, é 48 anos de casado. 48 anos de casado, né, tio? 48. Aí. Não, de casado 46. 46. O tio aí, 48. De conhecimento. Você nem nascido era, nem imagina. Já era nascido já, né, Renê? Infelizmente você já tinha nascido. Não, bem, claro que não. Não tinha? Não tinha nascido, não. Não tinha nascido ainda, Renê? Não. Do Alex. O Alex. O Alex é mais... Não, ele é mais velho. Ele depois... Beleza. Obrigado, muito obrigado. Parabéns para vocês aí pela união de muitos anos aí. Infelizmente ele está longe, então não dá para você assar aquela picanha para nós, né? Não, mas quando vocês virem, nós assam aí. Aspirante Ronaldo, apareça. Amém, Denis. Amém. Estou aqui, estou ouvindo a experiência. Pastor Caetano, quero agradecer você, irmã Lourdes. Obrigado a todos que estão aí conectados junto conosco nessa sala de edificação. Eu gostaria que o senhor finalizasse orando pelas famílias, por favor, tá bom? Abençoasse a nossa casa, a casa de cada um que está nos assistindo aí. Nós temos pessoas de Fortaleza, pessoas de Tangará da Serra que vai nos assistir, caiu a internet, estava assistindo, caiu a internet, de vários lugares do Brasil. Os convidados aí do Paraná também. Sejam bem-vindos. Outra quarta-feira, às 20 horas, nós estamos conectados. Sempre tem uma palavra para o meu e o seu coração direcionado do Espírito Santo. Amém? Pastor Caetano, finaliza orando pelas famílias, pelos enfermos, né? E para que Deus continue nos abençoando no decorrer da semana. Amém. Falar que eu disse que é o Senhor quem sabe todas as nossas enfermidades, né? Nos dá graça, nos abençoa cada dia, nos fortalece. Então, nesta hora, nós podemos recorrer a essa fonte de luz, de sabedoria, né? Para nos ajudar. Vamos orar, então? Eu quero
quero orar por cada vida aqui. Eu não vou citar nomes aqui da minha lista, porque eu posso cometer alguma injustiça. Se eu já não cometi essa injustiça, eu quero pedir perdão se eu não citei o nome de alguém. Tá? Mas eu quero orar para Deus abençoar a vida de cada um. Eu quero colocar aqui a vida da minha sobrinha, da Rosilda, do Tiago, meu cunhado, da Célia, minha cunhada, que também faz o tratamento, o Joaquim, pela saúde dele. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada família que está participando dessa reunião. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, abençoar os filhos, abençoar os negócios, abençoar o trabalho. Senhor, eu quero pedir perdão nesta hora, ó Deus, se eu deixei algum nome sem citar. Muito obrigado, Senhor, mas de qualquer forma eu quero agradecer a Deus por todos que participaram desta nossa sala de edificação. Deus abençoe a cada vida. Eu sei que você tem uma bênção para nós. É verdade. A tua promessa é promessa de bênçãos nas nossas vidas. Meu Deus, no nosso trabalho, no nosso fazer, na nossa família. Meu Deus. Senhor, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos trata de bens, nos dá saúde, nos dá vida. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Deus, de poder compartilhar nossas experiências de casamentos, ó Deus, a nossa simplicidade, nossas palavras simples, ó Deus, poder compartilhar com nossos irmãos, esses casais abençoados, ó Deus, pastores, líderes, casais irmãos, e nesta noite compartilharam conosco esta sala aqui. Obrigado, Jesus. Abençoa cada vida. Abençoa cada pessoa que está enferma, que está precisando de milagre, Senhor. Um milagre, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é o Deus que ressuscitou morto, Pai, com 4 dias que estava morto, Senhor. Ó Deus, por isso nós que o Senhor pode curar. O Senhor pode restaurar essas vidas, ó Pai. Ó Deus, a Rosilda, a esposa do pastor Eduardo, lá em Cuiabá. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito com aquele câncer dela está sendo estabilizado ou até regredindo. Nós queremos na cura dela, Senhor. Pai, muito obrigado. Nós queremos também na cura da minha sobrinha, da Rosilda. Ó Deus, a vida do meu cunhado Tiago, Senhor. Ó Deus, colocamos todas as pessoas enfermas diante do Senhor nesta noite. Pedimos a graça do Senhor. Pedimos a cura do Senhor. Não a cura somente da enfermidade, mas a cura da alma, Senhor. Aqueles que estão, ó Deus, amargurados, tristes, aborrecidos, descontentes, constrangidos, ó Deus, por qualquer situação, por enfermidades. Que o Senhor venha para levantar, Senhor, o ânimo, a coragem. Que eles venham saber que o Senhor é Deus e que agindo o Senhor, quem poderá impedir? Ó Deus, age nessas vidas, Senhor, com poder e graça, edificando, fortalecendo, Senhor. Oh Deus, também pela minha família, minha esposa, meus filhos, netos, bisnetos, toda a minha casa, Senhor, meus familiares, os meus amigos. Eu oro neste momento, Senhor, e agradeço por cada vida, no nome santo de Jesus Cristo. Para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Alguém quer dar algum recadinho aí? Pode ficar à vontade. Carol. Rui, Micaela. Galera. Como é que está, Carol? Vou colocar o óculos.